Esportiva. Pronto, estamos de volta, são 12 horas mais 30 minutinhos e nós estamos começando a nossa sala de visitas, é o CâmeraCast aqui do Câmara Esportiva. Eu estava vendo aí no intervalo, viu, produção? Acho legal a gente sempre reforçar isso, né? Conselho Regional de Educação Física, você que está procurando a prática de um esporte, você que está procurando melhorar a qualidade de vida através do esporte, né? E também até o esporte educacional como um todo, o esporte de lazer, sempre fique atento a procurar um profissional que tenha o credenciamento do CREF. Tem muito aventureiro por aí ainda, hein, gente? Então procure saber disso, né? Se ele está credenciado pelo CREF, porque aí tudo, né? Isso dá uma tranquilidade, né, gente? E acho que tem que ser por aí mesmo, né? Bom, olha, sala de visitas eu acho muito legal a gente estar aqui fazendo esse segundo bloco, oportunidade que você tem, né? E a gente faz isso com muito carinho, de trazer profissionais que estão ligados ao esporte, sejam eles técnicos, atletas, enfim, todo aquele profissional que está envolvido com o esporte, empresas também, investidores, né? Esse é o nosso espaço destinado a essa resenha gostosa. E hoje estou aqui com o Luan Paiva, que é técnico da categoria mirim infantil do handebol da Hércules, também auxilia nas categorias de cima, o cadete e o juvenil. Luan, que bom ter você aqui. Boa tarde, viu? Gente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como é que vai, senhor? Agradecer também. Opa, nós que agradecemos. Obrigado. A tua ilustre visita aqui. Sempre bom prestigiar e falar um pouquinho do nosso esporte, do nosso clube aqui para a galera. Antes de a gente entrar no assunto do Hércules, assunto que você tem uma ligação direta, Com certeza. Vamos contar um pouquinho da história do Luan, né? Como é que o Luan conheceu o handebol, como é que tudo começou para você nesse esporte tão maravilhoso que é o handebol. Comecei no handebol em 2012, na escola, tinha 10 anos, uma escola pública lá da Zona Leste de São Paulo, escola Januário Mantelli, professor Cláudio, ele que abriu as portas do handebol para mim, comecei como atleta, e aí depois eu fui galgando o meu espaço por aí, joguei para o clube, joguei 8 anos de federação, joguei pelo Corinthians, joguei aqui pela equipe da Vegos Guarulhos, tive uma breve passagem também pelo São Paulo, e aí depois joguei pelas equipes universitárias, né? Joguei pela faculdade da Uni Santana, então aí parei de jogar em 2024. Sim. Mas foi um espaço também que eu gosto sempre de lembrar, o Céu Pintado do Sol também lá perto de casa, onde me abriu as portas e me oportunizou bastante para eu chegar onde estou hoje. E aí conheci o Hércules na época, desde quando era atleta. Muito louco isso, que hoje eu trabalho lá. Quando você citou São Paulo, foi na parceria que tinha com o Guarulhos? Não, São Paulo Guarulhos não, né? Não, foi em 2018. É uma coisa mais recente. Exatamente. Mas você jogou na época do Corinthians aqui, né, ou não? Não, peguei essa parceria do Corinthians, peguei a parceria do Corinthians na época que era a categoria Júnior, que eu sub-21 aqui. E aí, só que a minha categoria era o juvenil, sub-18. Só que aí eu fazia os treinos com a galera, o técnico Leandro, enfim. Sim. Então, peguei essa parceria, mas joguei efetivamente no Corinthians no período de 2016 e 2017. Que aí foi o Corinthians mesmo. Como atleta, então, qual é a tua posição, Luan? Ponta direita, sou canhoto. Opa, goleador, né? Ô, Luan, nesse período seu como atleta, você começou com 10 anos. 10 Quanto anos. Tempo atuando como atleta? 14 anos, 14? 12 anos que eu parei em 2024. Tá. 2024 aí que eu parei mesmo de jogar, que aí eu dediquei total para essa função como técnico. Sim. E aí o amor era tanto, foi procurar se profissionalizar, foi fazer uma faculdade? Exatamente. 2020, bem no começo da pandemia, eu comecei a fazer faculdade de Educação Física mesmo. Fez aqui em Guarulhos? Fiz na Uni Santana, ali no centro de Santana. Uma ótima faculdade. Aí comecei a fazer por lá, tinha bolsa de estudo por causa do handebol também, então conseguia conciliar o handebol, né, jogar, e os estudos. E aí em 2023 tive o convite da Débora, do Zusa, para ingressar no Hércules. E aí nesse período eu também conseguia conciliar os estudos, treino e o trabalho. Sim. Os jogos, né, no caso também. E aí em 2023 formei licenciatura, 2024 me formo no bacharel. E aí quando eu me formo no bacharel eu dou um basta nesse... Para dar uma respirada. Para dar uma respirada, poder focar um pouco mais no trabalho. Ô, Luan, só para terminar essa primeira conversa, nesse teu período como atleta, o que você destaca aí em conquistas? O que o Luan conseguiu aí como atleta, né? Eu tenho certeza que foram várias conquistas, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu valorizo muito as conquistas que eu tive no período da escola, porque
a gente não tem oportunidade, a gente não tinha, na verdade, a oportunidade hoje que grandes escolas fornecem, somente espaço para treinar, a gente tinha que tirar um tempinho nosso dentro da sala de aula, perder uma aula que era muito importante também para conseguir treinar. Então, os professores sempre sabiam dessa nossa responsabilidade, entre aspas, como atleta, mas também essa dedicação que a gente tinha. E aí também nos clubes, a gente teve algumas conquistas do Campeonato Paulista, eu fiz parte da equipe, como eu falei para vocês, da Vegas, e aí em 2019 a gente conquistou o Campeonato Paulista Sub-21 Júnior. Eu não treinava efetivamente assim com os rapazes, mas fazia parte ali da equipe, então consegui prestigiar eles nessa conquista. Mas eu valorizo muito essas nossas conquistas na época de escola, porque a gente sabe da dificuldade que é. Legal. Bom, eu imagino que toda essa experiência que você cita aí com relação à escola, que é a base de tudo. Exatamente, né? A base. Você está bem sólido, né? Sim. No que você aplica com os seus garotos, que você, no Hércules, você está com responsabilidade na base, exatamente. Né? Equipes de base aí. Exatamente. E aí, como foi citado, eu sou treinador do Mirim, do Sub-12 e Sub-14, que é o infantil, mas a gente também tem um trabalho desde lá de trás, são as equipes do mini handball. A gente tem crianças de 6 a 10 anos, então eu faço parte dessa formação desde lá para chegar no Sub-12. Só que essas categorias menores a gente não tem competição, mas é treino e a gente sempre valoriza a base é o mais importante. Você, nesse período que você esteve na quadra, você já trabalhou com vários técnicos, né? Com certeza. Um deles que nós lembramos aqui antes do programa foi o Leandro, quem assiste, o Leandro, para quem não sabe, foi técnico, né, Ulisses? Foi. É um grande jogador, foi técnico, foi atleta, né? Depois técnico, vem da escola da Lauseda, enfim. O Leandro hoje atua ali na Europa, né? Ele saiu daqui, foi para a Europa, se não me engano, para Portugal, atuou na Itália, equipes da África também, na África já a seleção. Sim. E quem assiste, Ulisses, mesmo aquele que não entende de handebol, assiste uma palestra do Leandro, uma preleção do Leandro antes do jogo, está entendendo tudo. Eu acredito que o Leandro também tenha sido uma referência, mas quais outros técnicos você se espelhou para formar o seu perfil profissional? Desde a época que eu comecei, que eu coloquei na minha cabeça, na verdade, que eu queria ser treinador de handball. É impossível não citar o Leandro, obviamente, como você citou, mas na minha época que eu peguei bastante o Washington na seleção brasileira. O Washington Nunes, que hoje é o nosso exatamente, técnico daqui da nossa equipe adulta. Desculpa te interromper, mas você citou seleção brasileira, você tem passagem na seleção? Não tenho, mas a gente almeja chegar lá um dia. Sim. Né? A gente tem o Zusa, que é o nosso técnico lá do Hércules, também tem passagem na seleção brasileira, então a gente acaba trocando essa figurinha, passa um pouco dessa experiência dele. O Felipe, que é o treinador da nossa equipe cadete, ele é analista de desempenho da seleção brasileira também, seleção feminina. Então é uma outra troca de figurinha, experiência. A gente almeja chegar lá também um dia. Aliás, um abraço para o Zusa, né? Um abraço. Grande amigo que o Zusa, que eu era diretor do handebol e o Zusa já atuava como atleta, né? Com grandes conquistas também. Abração, viu, Zusa? Tá devendo uma visita para nós aqui. Com certeza, eu vou cobrar ele, vamos cobrar. Mas segue aí, Juliano. E em cima disso, né, os técnicos, você citou o Leandro, o Washington. O Washington da nossa equipe aqui adulta de Guarulhos. O Hortelã, né, que era marca aqui da equipe adulta do Pinheiros. Magnífico. E um técnico que hoje é o técnico da equipe adulta do Pinheiros também, o Alex. Sempre via muito a equipe dele feminina, me espelhava bastante. É um técnico que eu sempre parei para assistir as equipes dele, porque ele era treinador do feminino, e agora no adulto mais ainda. Então são esses técnicos assim que eu me espelhei. Os mais de cima, os mais tops, né, que a gente diz tops, porque são das categorias adultas, mas obviamente tem os técnicos de base. Então o Aldo Amorim, que é o técnico do Corinthians, foi meu técnico. Então quando eu tive essa passagem com ele, aprendi muita coisa com ele que eu levo até hoje. O Zusa também é inevitável não citá-lo. Um técnico desde a época que eu era atleta. Ele tinha o seu nome já muito forte aqui nas categorias de base. Então, vira e mexe, eu sempre tinha amigos um pouco mais jovens, mais novos que eu, que eram treinados por ele. Então, sempre tive a oportunidade de assistir os jogos. E o Felipe também, como citei ele antes, é o treinador da nossa equipe cadete e auxiliar do juvenil. Técnico que eu me espelho muito. Hoje, tendo a oportunidade de trabalhar mais efetivamente com ele, é um perfil de liderança, de técnico que eu gosto muito. Então, são minhas referências dentro do
do esporte. É claro, a gente perguntando pro Luan. Luan vive no handebol, Ulisses foi diretor, né, durante muitos anos, né, Ulisses, dessa modalidade. Uma coisa que o Ulisses sempre bateu nessa tecla aqui é a pouca visibilidade que algumas modalidades têm, dentre elas o handebol. Quando você começou, acredito que a divulgação era muito pouca, era mais um mundo. A gente sempre ouvia, né, Luan? O mundo do handebol é um mundo pequeno, todo mundo se conhece. Agora parece que essa realidade está mudando. Né? Nós fizemos muito isso, né, Ulisses, lá no handebol, em transmitir jogos pelo Instagram. O Hércules também faz isso. Mas hoje tem uma produtora que transmite os jogos, ou seja, o trabalho acaba sendo ampliado. O quanto isso tem ajudado e o quanto essas transmissões têm trazido jogadores para a modalidade. Já deu para sentir a diferença? Com certeza. Eu acho que logo quando eu iniciei ali no handball, como eu falei para vocês em 2012, em 2013 a gente teve a conquista do Campeonato Mundial Feminino Adulto. Nossas meninas foram campeões mundiais. Então ele já começou a dar uma outra visibilidade para o nosso esporte. O cenário foi outro. O cenário foi outro, exatamente. E aí em 2016 nós tivemos as Olimpíadas do Rio, já teve uma outra visibilidade. Tivemos jogos transmitidos na TV aberta. Então você vê que aos poucos isso foi mudando desde lá de trás. Mas agora, como você citou a mídia, a gente obviamente tem essa mídia alternativa que traz essa visibilidade. Então isso é incrível. Como você também citou, as transmissões pelo Instagram faz muita diferença. Os canais pequenos que você tem ali no YouTube, só de você transmitir um jogo, tem 200 pessoas vendo, 300 pessoas... O público é gigantesco. Exatamente. Eu pude ver isso vai crescendo, depois você pega... Agora a gente cita outras mídias alternativas. Só que, desculpa interromper, viu? Sim. Essa pobreza, né, que o país tem com relação a mostrar o nosso esporte, seja ele basquete, handebol, natação, atletismo, poderíamos estar num patamar diferente. Com certeza. Né, se tudo isso fosse mostrado. Exatamente. Né? A visibilidade é tudo. Sim, pois é. Então eu acho que teria que ter aí, eu bato muito nessa tecla, viu, Luan? Teria que ter um dispositivo aí, não sei se uma lei maior, de fazer com que essas emissoras do canal aberto tivessem na sua grade, né, transmissões esportivas que não só futebol. Né, porque futebol... todo mundo vê toda hora. Você tem mais um programa ali falando do jogo que já acabou. Né? E não se dá visibilidade para o handebol, que é um esporte, talvez, pelo menos eu tinha esse dado até pouco tempo atrás, na atividade escolar, o esporte mais praticado. Né? E temos grandes equipes, mas precisa ser mostrado. Então não é só o handebol, viu, Juliano? É no geral. Não, né? A gente não está usando o handebol como exemplo, mas a gente fala da natação, do atletismo, do judô, do karatê, do remo. Outra pergunta que eu queria fazer, posso colocar? Não, à vontade. A gente sabe, né, Luan, que o ano é desafiador. Com certeza. Campeonato Paulista, torneios internacionais, né, tem o Partille Cup, tem um torneio na Suécia que é o handebol na grama, você me disse em off, nos bastidores que tem em Portugal. Sim. Além disso, mirim, é infantil, mirim, juvenil e cadete. Cadete, exatamente. São 4 categorias para colocar em quadra, em Guarulhos e fora dela. Exatamente. Como é que já está esse planejamento? Eu queria que você começasse falando para nós da seletiva, né, como é que foram as seletivas, e como é que está o planejamento para esse ano, que, como sempre, desafiador, né? Com certeza. Foi como você citou. Nosso planejamento ele já começa desde o final do ano, com as seletivas. Então, por exemplo, ano passado a gente teve uma final de Campeonato Paulista na sexta-feira, sábado a gente já estava trabalhando na seletiva. Então, a seletiva é muito rica, onde a gente recebeu meninos de São Paulo todo, tanto que a gente tem um atleta nosso na categoria infantil de Valinhos, ele faz um esforço para vir de Valinhos para cá, mas a gente recebe não só de São Paulo, do Brasil todo, gente do Rio de Janeiro, também tem um menino agora conosco na categoria infantil do Rio de Janeiro, então os pais fez um esforço para se mudar, para vir para cá, para ficar perto da gente. É uma referência, né? O Exatamente. A gente, qualquer coisa é uma grande referência na modalidade. É isso, a gente agradece muito essa confiança que os pais têm conosco, né, na gente. Então a seletiva, ano passado a gente teve em média de 300 a 400 crianças, né, 400 atletas. Bacana, hein? É muita gente, e aí a gente faz diversos processos dessa seletiva, né. A gente tem um dia lá, a gente destina o horário para cada categoria, mas é um pecado, a gente conversa isso entre nós, é um pecado porque tem categoria que tem mais de 100 crianças, mais de 100 atletas. Então como é que a gente faz uma avaliação um pouco mais minuciosa para aquilo? Como é que faz para olhar todo mundo? Exatamente, né? E aí tem um atleta que se destaca, mas dentro da nossa categoria já tem meninos que estão ficando, então já tem 4 daquela posição.
Então é um pecado a gente dispensar, a gente sempre, quando faz essa dispensa, a gente tem um cuidado muito grande. A gente dispensa, mas já indica outras seletivas de outros parceiros, de outros clubes, e a gente já entra em contato com os treinadores, fala, ó, vem um menino assim, assado, vai na sua seletiva, legal esse olha com intercâmbio. carinho com ele. Então é igual você falou, o intercâmbio, e esse planejamento começa desde o final do ano para o próximo ano. E aí, como eu falei, a gente tem as fases da seletiva, então a gente aprova, depois a gente pede para os meninos retornarem lá conosco, para a gente já fazer a avaliação junto com a nossa equipe, e aí já é um número mais reduzido, obviamente, mas sendo trabalhado em cima disso. Aí depois a gente aprova, enfim, é a alegria deles. Mas aí esse planejamento, como foi citado, é desde o final do ano, porque antes da temporada começar a gente teve, sei lá, umas 5 reuniões para definir, porque como você falou, são 4 categorias, é muita coisa, é campeonato internacional, é campeonato brasileiro. O Hércules só trabalha masculino, não é isso? Só masculino. Você tem uma ideia de a que número se chega de crianças praticando o handebol através do Hércules? São bastante. Todas as categorias, Sim. é muita gente. São mais de 100, isso eu tenho certeza. Sim. Mais de 100. E a gente também, falando só do Mirim, né? Do sub-12 ao sub-18. Tá. Mas se a gente pega, como eu citei para vocês, nossas crianças do Mini Handball, a gente bate uma média aí, 150 atletas. Legal. Mais ou menos isso. Maravilha. Mais ou menos isso. Nós já colocamos aqui, né, Juliano, a parceria que o Hércules tem com a CISEG, Sim. que é a entidade que tem o chamamento público, né? Sim. Portanto, a nível de Federação Paulista, vocês disputam com a CISEG. A CISEG Guarulhos, isso, CISEG perfeito. Guarulhos. Perfeito. Aliás, um abraço para a Mara Munhato, minha grande amiga, que está também à frente desses trabalhos todos aí. Ulisses, o Pedro Henrique acompanha o Câmara Esportiva lá dos Estados Unidos. Opa, E maravilha. elogia aqui o maior técnico da história do Hércules. E o Laudismo, acredito que seja esse o nome, né? Ele tem uma pergunta para você, Luan. Qual é o maior desafio para a visibilidade do handebol no Brasil? E como funciona essa captação? Boa pergunta. Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. O maior desafio da visibilidade do handebol no Brasil é você fazer com que as pessoas, elas não só assistem a modalidade, elas se apaixonem pela modalidade. Porque muita gente assiste o futebol lá na TV, mas no outro dia não vai nem lembrar que está passando de novo. Porque está passando a toda hora, e não vai se preocupar em querer saber novamente quando vai ter o jogo. Porque sabe que quando ela ligar a TV, vai estar passando futebol. O handebol não, quando você se apaixona pela modalidade, se apaixona pelo esporte, aí você começa a pesquisar pelas equipes que tem por perto de você, aonde vai ter o próximo jogo. Então, essa é o maior desafio, que você se apaixone pela modalidade, Sim, pelo esporte. sim. Então, e a captação é isso, quanto mais pessoas assistindo, melhor vai ser a captação, maior também essa fonte de captação. Porque, pô, o menino tá assistindo o Hércules lá, sei lá, do Piauí, sonha em jogar no Hércules, então ele vai querer vir para cá, sabe, um dia. Sim. Então é isso, quando a gente começa a fomentar essa captação e essa visibilidade, tudo aumenta. É um ganha-ganha, né? Uma mão dupla. Às vezes surgem atletas fora do período de seletiva, e o Ulisses vai saber bem do que eu estou dizendo, né? Sim. O Olimpíada Colegial Guarulhense, né? Que é um grande evento. Uma grande vitrine também, né? E temos, né, Ulisses, o Zusa envolvido, o Zusa dá aula em uma escola aqui em Guarulhos, a Lau faz parte, a Lau da coordenação. Sim. Quando você está olhando uma OCG, não está na fase de seletiva, Sim. mas você foi atleta, você sabe Com quem certeza. dá para coisa ali, quem tem talento. Como é que você faz para segurar esse atleta, manter contato com esse atleta? É claro, ele está numa escola, você passou por essa fase escolar. A preparação não é a mesma do que jogar um campeonato como os campeonatos que o Hércules disputa, mas você vê um talento ali, como é que vocês fazem? Como você citou, a OCG é muito rica, porque você também tinha citado anteriormente como é que o handebol escolar é muito grande. Então eu acho que é um esporte mais praticado. E a gente passa aqui pelas quadras da nossa cidade, na época de OCG é lotada. A gente vai lá no Fioravante, enfim, é lotado. E vira e mexe aparecem grandes talentos lá. E a gente sempre tenta trazer por perto esses talentos. Na escola são as maiores fontes de renda. Fonte de renda assim, fonte de talento, na verdade, que aparece para o nosso esporte. Então a gente sempre tenta trazer o garoto para perto, a gente explica um pouco do nosso projeto, explica como é que funciona o Hércules, porque não é apenas um clube, é uma família. Então a gente explica, chama o pai, tem um cuidado, um carinho muito grande para explicar,
fala para o menino mesmo, fora da época de seletiva, participar de um treino conosco, para ver se é isso que ele vai querer mesmo, porque é diferente você estar na escola e você estar no clube, porque você acaba treinando mais, já vai ter que se acostumar com as viagens para jogos, enfim. E querendo ou não, a cobrança é um pouquinho diferente também, mas é normal, a régua vai acabar subindo. Só que a partir do momento que aquele garoto tem um talento para a modalidade, para o esporte, para estar conosco, a gente vai fazer muita questão. Então a gente tem um pai para perto, a gente chama, conversa, enfim. Trata de uma forma para ele perceber que a gente faz questão que ele esteja ali conosco. Sem dúvida. Então é isso. Eu sei que você é um entrevistador, mas hoje você vai entrar na roda também como entrevistado. Não, porque o que acontece é o seguinte, para quem não sabe, a gente sempre, com a nossa audiência é muito rotativa, mas o Ulisses fez parte da gestão por 38 anos, Ulisses, só na secretaria? Por 40 Chegou anos. com a mais de 40. Juntando o deck lá, 40 anos. Comecei novo, viu, gente? Ulisses começou em 78, primeiro professor de natação, está Opa, aqui ao nosso lado. Tá no meu currículo. E nós recebemos aqui, Ulisses, e você assistiu a entrevista com o Guarulhense Vôlei, de atletas que estão vindo muito da Zona Leste para cá. Não sei se descobrindo o Guarulhos, por isso que eu queria também te perguntar, ou redescobrindo o Guarulhos. Não sei se na sua época na gestão tínhamos atletas Sim, sempre. em um grande volume da Zona Leste aqui. Mas a base dessas equipes estão sendo formados com atletas da capital. Como é que você vê essa proximidade? Por quê? O handebol a gente fala muito de atletas de outros estados. Sim. A gente citou, por exemplo, o handebol atleta do Piauí, atleta do Maranhão, Espírito Santo, Sim. Rio de Janeiro, no sul do país. Como é que você está vendo essa proximidade, essa captação de atletas da capital procurando as modalidades de Guarulhos, e em especial o handebol? A gente tem atletas também, nós temos atletas de São Paulo, temos meninos que fazem um esforço muito grande, que moram no extremo sul ou extremo leste de São Paulo, faz um esforço para vir para cá. E a gente, de toda forma, quer ajudar para trazer esses meninos para perto, né? Porque são os mais valiosos, os meninos que já têm uma certa dificuldade de deslocamento para chegar aqui, acorda cedo para estudar, enfim. Então, o que a gente consegue fazer para ajudar esses meninos, a gente sempre vai tentar fazer, Sim. sabe? Como você falou, a gente sempre tenta fazer essa proximidade acontecer, sabe? Porque São Paulo é um pé, é aqui do lado. Sabe como é que eu vejo? Desculpa te interromper, Luan. Sim. Mas assim, Juliano, primeiro que é uma grande referência. Exatamente. Né? Então, se você inicia ou numa categoria de base, ou né, mesmo num cadete, ou no mirim, enfim. Sim. Hoje as redes sociais estão aí abertas, né? Sim, acaba que chega a informação de que Guarulhos possui um trabalho feito pelo Hércules de excelência. Sim. E quem não quer vir para um trabalho de excelência? É isso. Né? Da mesma forma que muitos, às vezes, estão aqui e que vão para outros clubes. Exatamente. Essa troca, esse intercâmbio, eu acho que é bastante válido. Né? Por exemplo, a criança está jogando aqui no Hércules, mas a família, de repente, muda para um outro estado. Se é uma criança que acaba tendo que acompanhar, vai procurar um outro clube lá fora e vice-versa, né? Sim. Né? Agora, dizer que o Hércules é uma grande referência... Né? Chover no molhado. Chover no molhado, exatamente. Mas é isso. E como eu vinha falando, a gente tenta sempre fomentar também algumas parcerias com algumas escolas de São Paulo. Então nós temos parceria com escolas da Zona Norte. Sim. A gente sempre tenta engrandecer. Então é uma troca. Eles mandam alguns meninos para nós. De alguma forma a gente tenta passar uma visibilidade também para o colégio deles. Sempre citando que nós temos atletas de lá. Então, enfim, é uma parceria. Então, para nós, quanto mais gente vir de São Paulo, é melhor. Sim. Porque, obviamente, citamos as escolas de Guarulhos, mas quanto maior for o leque de possibilidades, para nós é magnífico. E hoje o Hércules, eu falo isso né, sem sombra de dúvida, você que faz o trabalho aí que envolve crianças, né, jovens, acaba que forma uma grande família de pais, mães, né, que acompanham, que prestigiam. Então tá aí, gente, né? Você mamãe, você papai, né? Descobriu que o filho tem talento pro handebol, traz pro Hércules, né? Para conhecer esse trabalho, né? de perto, com essa grande estrutura, com esses talentos todos de profissionais que estão à disposição das crianças que gostam. Tá aí, ó. A produção já colocou na tela aí, né? E é um trabalho... Os nossos jovens aí. Um trabalho bem rico. E como você tinha citado os pais, eu acho que esse é o nosso grande diferencial, são a proximidade que nós temos com a família. Sim. Então, como vocês tinham me perguntado sobre
quando a gente descobre um menino da época de escola, OCG, enfim, e eu citei para vocês a proximidade que a gente quer ter com os pais. Gente, é isso, é a família. Os pais sempre vão para jogos, vão acompanhar os filhos aonde for. Sempre a gente quer ter essa parceria para perto, porque se a gente não tem a família por perto, a gente não vai ter a criança por perto. Sim, E a família precisa acreditar no nosso trabalho. Exatamente. A família precisa entender o que é o benéfico para o filho dela, mas principalmente benéfico para a família. Legal. O filho dela vai se engrandecer muito dentro do nosso projeto. Volta a foto anterior aí, Raí, por favor. Essa é a família, né? A família, Olha lá, isso, a o família Hércules. que o Luan está colocando aqui, gente. Aí, ó. Os pais fazem parte disso. Fazendo parte do É mundo isso. uniformizado, uma grande família. Exatamente, a grande família O Hércules. Legal. Só para terminar, Luan, já estão em competição? Essas categorias já estão em competição? Começamos Início de temporada, início de temporada, mas já começamos o Campeonato Paulista para as categorias infantil, cadete, juvenil. Infantil já tivemos 2 jogos. Vencemos o primeiro jogo contra a forte equipe de Atibaia. Sim. E aí perdemos na semana passada, como foi citado anteriormente, por também uma forte equipe de São Bernardo. Equipe de São Bernardo, vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro, então tem uma boa escola trabalho também. rico. E aí, juvenil, iniciamos com vitória contra a equipe de Barretos, também uma forte equipe. E também o cadete, vencemos a equipe do Corinthians na semana passada. Temos jogo esse final de semana na categoria cadete, aqui no Ginásio Feiravante, então vão lá prestigiar a gente. Legal. E aí, domingo, temos jogo em Atibaia, mais um jogo da categoria infantil. Tá aí, gente, então, é o nosso handball, representado aí pelo Hércules, né? Isso. Uma entidade tradicional, com ótimos profissionais, né? E que realmente nos orgulha muito, viu, Luan? Você Feliz, já nos hein? orgulhou como atleta e agora como técnico, né? É isso. Que a sua carreira seja realmente importante, né? Não só para o esporte regional, mas para o nosso estado e para o nosso país, viu? É isso, fico feliz em ser recebido aqui, abrir as portas para falar um pouco do nosso clube, mas principalmente da nossa modalidade. Quem quiser conhecer um pouco mais de tudo isso que a gente está colocando aqui, Luan, como é que faz? Tem um site aí? Nós temos as redes sociais. As redes sociais. Lá no Instagram, Hércules Handball, tá? Hércules com K. Pode pesquisar lá, jogar na barra de pesquisa, Legal. Hércules Handball, tá bom? Quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Hércules com K, hein, gente? Hércules Vai com lá, pra K, você ficar isso. perdido aí na internet. Hércules com K. Hércules Handball, Hércules com K. Quiser conhecer um pouco do nosso trabalho de forma presencial, quando procurar a gente lá pelas redes sociais, pode entrar em contato, quiser levar o seu filho Tá na pra, tela aí, enfim, gente, olha lá, o Instagram. conhecer, é isso, tá ali na Arroba tela. Hércules, como disse o Luan, com K, handball, tudo junto É isso. lá. Quiser conhecer um pouco do nosso trabalho também pessoalmente, Lá no Feiravante, né? lá no Fioravante, para levar seu filho para, quem sabe, fazer parte da nossa equipe, à vontade, entre em contato conosco aí pelo arroba, mandou uma mensagem lá, vai ser muito bem recebido. Agenda lá, né? Que legal. É isso, vai ser muito bem recebido. Tá bom. Juliano, mais alguma coisa? Só uma última pergunta aqui, ó. Pergunta pro Luan. É o Thiago que te manda essa pergunta. Lá na Zona Leste. Sim. Que conselho você daria hoje pro Luan de 10 anos de idade, lá do Januário, época de goleiro e aluno do Cláudio? Ela te mandando um abraço. E o conselho que você voltasse no tempo. Thiago estou comigo desde Thiago, o pré. já escreve aqui, era bom aluno ou não? Desde o pré. Thiago me passava as respostas na época da escola. Era ele que te passava as respostas? Ele que me Então, ajudava. parabéns, você ajudou a formar. Se você pudesse reencontrar o Luan de 10 anos de idade, goleiro lá na escola. É, loucura. Isso é curioso. Eu comecei como goleiro na época da escola, porque o primeiro dia de treino... Futsal ou handebol já? Handebol. E não tinha goleiro de handebol já? não tinha goleiro. E aí, já agarrava no gol um pouco assim no futsal. Eu falei, eu vou experimentar isso aí. Não tem tu, vai tu mesmo. Eu fui, joguei na época da escola, joguei como goleiro. Depois eu fiz essa transição para a linha. Mas enfim, respondendo a pergunta. O conselho que eu daria para o Luan de 10 anos atrás. Acho que o principal conselho é seguir os sonhos, continuar seguindo os sonhos desde lá de trás. Eu gostava já muito do esporte, mas como você também citou, a gente nasce vivendo futebol e vivendo futebol. Então eu já fiz parte de escolinha de futebol. Mas o conselho é, se eu soubesse que o handball mudaria a minha vida, é se jogar de cabeça ainda mais cedo dentro do handball. Legal. Então desde cedo, se eu pudesse ter feito isso antes, eu me jogaria muito mais de cabeça. Então esse é o principal conselho para o Luan de 10 anos atrás. Se você soubesse que esse era o seu sonho,
jogasse antes de cabeça, porque isso mudaria a sua vida. E me fala uma coisa, você dava ponte lá no Nossa, handebol ou já fazia aquela defesa Nada, como deveria? Depois que eu fui começando, mas antes a bola vinha no chão, a gente dava o ponte pra usar a Que mão. goleiro de É handebol isso. no começo não dava ponte, né, Ulisses? Mas é isso aí. Vamos encerrando, né? A produção já está me sinalizando lá. Luan, obrigado, viu, por essa Isso. visita. Puxa, tenho certeza que a nossa audiência cresceu bastante com a sua presença aqui. Sucesso, né? Obrigado. Nessa carreira maravilhosa de técnico do nosso handebol lá no Hércules. Isso. Né? Leve um abraço a todos os seus Pode companheiros de trabalho, viu? Sim. E aos nossos jovens, né? Sucesso Com nessa certeza. temporada, com resultados bastante positivos. Obrigado, Isso. viu? Gente, obrigado. Gostaria de agradecer aqui pela participação. Obrigado pela essa oportunidade novamente por falar do nosso esporte. Mandar um abraço aí para toda a minha comissão, Gustavo, Felipe, nossa chefa, que é a Débora, a gente chama ela de Tia Débora, Leila. obrigado, viu, Débora? Obrigado. E o Zuzan. Por ter permitido tá? aí a presença Obrigado do Luan a todos, aqui aos com a meus gente. atletas, pela oportunidade que eu estou aqui. É graças a vocês. Gente, obrigado pela essa Nós que oportunidade. agradecemos. Bom, gente, Obrigado. vamos ficando por aqui, né? Foi o nosso Câmara Esportiva de hoje. E voltamos, se assim Deus o permitir, na próxima quinta-feira, às 12 horas. Temos sala de visita já para a semana que vem? Quem que está lá? Rhinos. O Rhinos, o pessoal do Rhinos Futebol Americano, marcando presença aqui quinta-feira. Imperdível. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Até lá.